100 anos de rádio no Brasil. O rádio. Se fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, quero ser espírito. Em casa, no carro, no trabalho, no celular, na internet, todo dia, toda hora, tem sempre um rádio ligado. Não parece, mas está fazendo 100 anos que essa caixinha chegou ao Brasil. O rádio tem a sua invenção atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, em 1896. Com o passar do tempo, esse meio foi evoluindo e no final dos anos 20 já estava em expansão pelo mundo. No Brasil, em 1919, foi fundado o Rádio Clube de Pernambuco, uma sociedade de interessados na radiotelefonia que fizeram as primeiras experiências com transmissão de voz sem fio aqui no país. Só que muito antes disso, em 1899, padre gaúcho Roberto Landel de Moura conseguiu um feito semelhante. Em 1901, ele patenteou essa tecnologia e é por muitos considerado como o pai brasileiro do rádio. Mas foi só em 1922 que o Brasil pôde conhecer o que era rádio. 7 de setembro, centenário da independência. Uma exposição acontecia no Rio de Janeiro e você imagina que ouvir a voz à distância deve ter chamado bastante atenção. Só que, como nos conta o pai da radiodifusão brasileira, Edgar Roquete Pinto, não foi bem assim. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho. Era uma curiosidade sem maiores consequências. No ano seguinte, Roquete Pinto fundou com outros cientistas a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, considerada a primeira emissora oficial do país. A partir daí, o novo veículo começou a se espalhar. Surgiram potentes estações, como por exemplo a Tupi, Bandeirantes, Record e a Nacional do Rio, que vão profissionalizar o rádio, com coberturas esportivas, programas de auditório, radionovelas e noticiário. Tudo isso no AM. A partir dos anos 60, a frequência modulada começa a ser explorada. Surgem as redes de rádio e emissoras segmentadas, com um único estilo. E nessa história toda, Santa Catarina tem uma marca importante. Foi o 4º estado a ter rádio. A primeira emissora chegou em 1932 e não foi na capital, e sim em Blumenau. A pioneira Rádio Cultura ainda existe, só que com o nome de Rádio Clube, como conta o pesquisador Adalberto Dai. E a Rádio Clube teve início no bairro Garcia, mais exatamente na empresa industrial Garcia, em 1929, quando seu diretor, João Medeiros Júnior, foi o fundador da rádio e também o fundador do radioamadorismo. Ele instalou alto-falantes dentro da empresa para alegrar os trabalhadores, e os trabalhadores adoravam isso. Então ele começou em 1929 essa atividade da Rádio Clube, foi o protagonista de toda essa beleza que é o radiodifusão em Santa Catarina. Depois veio a difusora de Joinville em 41, a Guarujá de Florianópolis em 43. Em Criciúma, a Eldorado começa a ser fundada em 46. Hoje já são mais de 200 emissoras atuantes em Santa Catarina, como nos fala Silvano Silva, presidente da Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e TV, a ACAERT. Santa Catarina tem um rádio diferenciado, a nossa entidade trabalha muito isso, a nossa entidade ela está muito presente, levando sempre para o radiodifusor de Santa Catarina, né, essa vivência, né, a informação mundial para que esteja atualizado, e é um rádio comprometido. Nós temos 260 emissoras de rádio presentes na entidade, na CAERT, são 100% das emissoras, tanto educativas quanto as rádios comerciais, que são a maioria, né, essas emissoras que fazem o dia a dia, que estão nas comunidades, que fazem realmente um trabalho comunitário espetacular e defendem nosso estado, defendem o futuro de Santa Catarina.